Muito bem, meus queridos alunos, retornamos a mais uma aula prática, porém, nesse momento, nós vamos falar sobre sistema respiratório, o sistema responsável pelo equilíbrio do nosso pH sanguíneo e também responsável pela troca gasosa, que é a famosa hematose. Então, pessoal, o nosso sistema respiratório inicia com o ar entrando por uma estrutura chamada vestíbulo nasal. Dentro desse vestíbulo nasal nós temos as vibrisas, que são os pelos que têm a função de filtrar o ar. Este ar posteriormente adentra nessa cavidade, no nariz, ok? Que fica dividido pelo septo nasal, que é uma membranazinha ali, cartilagínea. Sendo assim, quando eu disseco, eu encontro três estruturas aqui, ó. Conchas nasais superior, concha nasal média e concha nasal inferior. Com os seus meatos nasais superior, médio e inferior. São nesses meatos nasais que o ar começa a se turbilhonar, aquecer e se umidificar para que o mesmo chegue nos pulmões numa temperatura ideal para que auxilie e facilite a troca gasosa. Esta regiãozinha aqui do encontro do nariz com a faringe é chamada de nasofaringe. Nesta região da nasofaringe eu tenho uma estrutura chamada osteofaríngeo da tuba auditiva, que é um buraquinho, do encontro do ouvido com o nariz e com a faringe, e o tórax tubal, que é uma membranazinha que fica aderida ao ósseo interno, né? A essa estrutura chamada osteofaríngeo da tuba auditiva. Não esqueçamos que existem os seios paranasais. Seio paranasal frontal, seio paranasal etimoidal e seio paranasal esfenoidal. Estes seios paranasais fazem comunicação com o septo nasal, na verdade, com, né, a região aqui da narina. E, consequentemente, se enchem de muco quando você está gripado e, porventura, se uma bactéria ali chegar e um vírus se desenvolver, você apresentará, consequentemente, a famosa sinusite, que é a inflamação desses seios paranasais. Muito bem. O ar, então, adentra pelo vestíbulo nasal, se turbilhona nos meatos nasais, passando pelas conchas nasais. Esse ar passará, assim, pela região nasofaríngea, pela região orofaríngea, e esta regiãozinha aqui, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, é uma região chamada laringofaríngea. Essa regiãozinha que eu estou mostrando para vocês é a região chamada laringofaringe. Nesta região da laringofaringe, nós teremos as cartilagens pares e as cartilagens ímpares. As cartilagens ímpares que eu mostro a vocês aqui são, melhor dizendo, a epiglote, que no momento de inspiração ela abre, no momento de deglutição ela fecha. Nós temos a cartilagem tireoide e aqui embaixo nós temos a cartilagem cricoide. Posteriormente virá a traqueia. Então, novamente, o ar adentra lá pelo vestíbulo nasal, será filtrado pelas vibrisas, se turbilhonará, se aquecerá e se umidificará, passando pelos meatos nasais que estão associados às conchas nasais superiores, médias e inferiores. Esse ar passa pela região nasofaríngea, pela região orofaríngea e adentra na região laringofaríngea, onde nós teremos as cartilagens ímpares e as cartilagens pares. Só vou falar para vocês as cartilagens ímpares que dá para a gente visualizar nesse corte sagital mediano. Como nós falamos, epiglote, cartilagem tireoide e cartilagem cricoide. Essa estrutura que nós estamos visualizando aqui, pessoal, ele está
região anterior, tá? A gente está visualizando a região anterior da laringofaringe, ok? Aquela peça que eu coloquei anteriormente, ela era um corte sagital mediano. Esse aqui agora a gente está visualizando a região anterior da laringofaringe. Muito bem. A epiglote, então, estará aqui acima. Não dá para a gente ver muito bem, mas vocês viram ali onde está visualizado. Deixa eu tirar aqui que vocês vão conseguir visualizar melhor. Essa regiãozinha aqui é uma das cartilagens ímpares que nós chamamos de epiglote. Como eu disse a vocês, inspira e expira, ela abre. Quando você deglute o alimento, ela fecha. Região anterior, região posterior da laringofaringe. Sendo assim, pessoal, nesta região anterior, sendo assim, pessoal, nesta região que nós estamos visualizando é a região anterior, tá? Da laringofaringe. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, a visão anterior e a visão posterior da laringofaringe, com as suas cartilagens ímpares e pares. Porém, a gente só consegue visualizar aqui na melhor estrutura, as ímpares. Então, no primeiro momento, nós temos aqui a epiglote, ok? Vou retorná-lo aqui. Esse osso que nós estamos visualizando aqui, pessoal, é um osso chamado osso hioide, tá? Aqui. É um ossículo que está presente bem abaixo aqui do pescoço, muito bem protegido, tá? O osso hioide, ele é ligado, o osso hioide, ele é ligado à cartilagem tireoide através de um ligamento ou de uma membrana chamada membrana tireoióidea ou ligamento tireoióideo. A cartilagem tireoide também interliga-se à cartilagem cricoide através do ligamento cricotireoideo. E abaixo da cartilagem cricoide nós teremos os anéis traqueais e os seus ligamentos traqueais. Então, os anéis traqueais e os ligamentos traqueais vão formar a famosa traqueia, que vai passar anteriormente ao esôfago. Então, a traqueia vem descendo e ela sofre uma divisão. Quando ela sofre a divisão, a gente chama essa estrutura de carina. Vocês nunca vão esquecer da carina. Por quê? Porque vocês vão lembrar aqui, ó, da calcinha da carina. Brincadeiras à parte, é só para que vocês lembrem que a divisão da traqueia chama-se carina. Logo após a divisão da traqueia que nós conhecemos como carina, ela se transformará numa estrutura chamada brônquios principais. Neste caso, brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Reparem o seguinte, que do brônquio principal direito partem 3 ramificações, que nós vamos chamar de brônquios lobares superior,
brônquio lobar médio e brônquio lobar inferior do pulmão direito. Do pulmão esquerdo, brônquio lobar superior e brônquio lobar inferior. Esses brônquios lobares gerarão os brônquios segmentares, ok? Esses brônquios segmentares se diferenciarão em bronquíolos e posteriormente alvéolos respiratórios, é claro. O pulmão direito, pessoal, ele é composto por 3 lobos: lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E ele é dividido por 2 fissuras. Uma fissura horizontal e a fissura oblíqua. A fissura oblíqua divide o lobo médio do lobo inferior. A fissura horizontal divide o lobo superior do lobo médio. Isso é no pulmão direito. No pulmão esquerdo, nós teremos somente 2 lobos: lobo superior e lobo inferior. E uma única fissura, fissura oblíqua do pulmão esquerdo. Ok? Claro que nós temos os músculos principais e acessórios da inspiração e os músculos da expiração, que eu posso citar alguns para vocês. Músculos principais da inspiração: diafragma. Músculos acessórios: escalenos anterior, médio e posterior, além do esternocleidomastoide. Não podemos esquecer também dos intercostais internos, parte intercondral, ok? Já os músculos da expiração são intercostais externos, reto do abdômen, oblíquo externo e transverso do abdômen. Eu não havia mostrado para vocês, mas eu mostro agora, tá, pessoal? Esse é um corte sagital mediano da laringofaringe, epiglote, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide. E aqui nós vamos visualizar que nós temos as cordas vocais e as pregas vocais, ok? Nessa regiãozinha aqui. Não esqueçamos disso. Como eu disse, existem muito mais estruturas a ser trabalhadas, como, por exemplo, as cartilagens pares, que são as cartilagens corniculadas, aritenoides e cuneiformes. Só que não dá para a gente mostrar nessa peça específica. Tamo junto, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!